Pensadores, vocês certamente sabem que somos uma raça resultado de milhões de anos de evolução. Mas vocês sabiam que, além da nossa raça, haviam outras espécies semelhantes a nós? Quer saber como isso se conecta com Pickle e o Sangue Rama? Vem comigo então que eu te explicarei agora. Existe uma teoria que o Homo sapiens conviveu com outras raças humanas não modernas. Essas raças são o Homo erectus e o homem de Neandertal. Cientistas suspeitam que o Homo sapiens e o homem de Neandertal descendem do Homo erectus. E se embaque rolou a mesma coisa? E se os Ramas e os humanos modernos descendem da raça do Pickle? Na teoria em questão, a raça Homo erectus não se adaptou e foi extinta. No caso de Pickle, todos, exceto ele, foram extintos. O fator para a extinção do homem de Neandertal foi a socialização do Homo sapiens. Os Neandertais também eram sociáveis, mas não no nível que os Homo sapiens daquela época. Eu tô falando mais no nível evolutivo, não que os Homo sapiens primitivos eliminaram toda uma linhagem de humanos, né, e Neandertais. Não é isso que eu quis dizer. Os Homo sapiens desenvolveram uma comunicação mais eficiente por meio da fala, criação de armas melhores, estratégias e meios mais eficientes de proteger a prole e os integrantes do grupo. E sem contar com a criação do comércio. Na parte física, com a vida mais facilitada por conta das inovações, com o passar do tempo, os humanos modernos ficaram mais fracos que os neandertais, mas eles tinham algumas vantagens físicas, que eram maior destreza com armas e maior agilidade. Apesar dos neandertais serem mais baixos que a média humana hoje, eles eram mais poderosos fisicamente e mais largos, com músculos 2 vezes maiores que o nosso. Eles tinham inteligência também, mas não na mesma proporção que nós, os Homo sapiens, desenvolvemos. E se embaque, os Ramas evoluíram mais que o humano moderno, tanto fisicamente quanto mentalmente. Poderia ser uma possível explicação do porquê os Ramas vão muito além do humano moderno, tanto em capacidades físicas quanto em capacidades cerebrais. Como o Yujiro sabe só de olhar que alguém está doente, só pode ser fruto de uma alta percepção, muito além dos humanos modernos. E como os Ramas têm resistência ou são imunes a doenças que matariam outros humanos, isso é resultado de um sistema imune superior ao dos humanos modernos, porque eles já nascem tão poderosos fisicamente. Tipo, quando o Yujiro rasga a pele de sua mãe quando estava mamando. Que bebê tem uma força assim? E por que as consequências de limite são inexistentes nos Ramas? No exemplo de quando o Katsumi quebrou a barreira do som. Provavelmente, se fosse um Rama, poderiam ir muito além disso sem nenhum problema. Como alguém que teve seus órgãos destroçados em pouco tempo está numa boa? Me explique. Aprofundando. Agora vem a segunda parte da teoria. Híbridos.
No estudo de Charles Darwin, no livro Teoria da Evolução, ele testou cruzar pombos com características diferentes. Tipo, se você jogou Dragomania, eu tenho certeza que você sempre procurava cruzar dragões dos mais variados tipos possíveis para ver o resultado que ia dar. Esse foi o intuito do estudo dele. Mesmo ele testando pombos com características diferentes, sempre nasciam pombos que não tinham nada a ver com seus pais. Por mais que seus pais tivessem uma plumagem escura, também nasciam filhotes até mesmo brancos ou com plumagem mais claras. Porque, segundo Darwin, existem genes dentro de nós com várias outras características humanas. E segundo teorias de outros cientistas, nós temos genes dos Neandertais. Eu mesmo sou filho de uma mesomorfa, que é aquele biotipo que já tem a aparência naturalmente mais forte, e um endomorfo, que já é aquele biotipo que tem uma facilidade para ganhar peso. E, tipo, minha mãe é mesomorfa, meu pai é endomorfo, e eu nasci ectomorfo, que é basicamente aquele biotipo magro de ruim. Você provavelmente conhece exemplos parecidos com o meu caso. Ao longo da evolução, os Ramas, assim como os Neandertais, se misturaram com os humanos modernos e gravaram seus genes ao do humano moderno. E uma vez ou outra nascia alguém com habilidades e capacidades surreais, mesmo não sendo descendente direto de uma família Rama pura, por assim dizer. Tipo Oliver, que pode tancar tiros de 12 e desestabilizar os GPS do mundo todo com um soco, mas não é nenhum Rama. O Wilshiro, por exemplo, na teoria pertence a uma linhagem mais pura do sangue Rama. Provavelmente seus pais eram Ramas puros, ou no mínimo sua mãe era bem poderosa. O Wilshiro que herdou mais a genética Rama do que a humana, mas mesmo assim ele ainda, pelo menos atualmente, indica ser mais forte que seu pai. Galera, eu tô parando o vídeo por um momento, porque nessa parte aqui eu disse que o Wilshiro aparenta ser mais forte que seu pai no mangá atualmente, mas tipo, tudo indica que o Wilshiro é bem mais forte que o Wilshiro. Pelo menos é mais ou menos por aí aonde eu estou por dentro dos conhecimentos do mangá de Baki, porque eu ainda não li a saga Son of Ogre, ou seja, o filho do ogro. Voltando para a teoria agora. Então, digamos, se o Wilshiro tem 98% de genes poderosos, tanto Rama como da sua mãe, o Wilshiro teria mais ou menos uns 80% entre genes Rama e os genes da sua mãe. O Jack, que tem genes poderosos dos dois lados, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas a mãe do Jack poderia carregar 200 kg nas costas como se não fosse nada. Então, digamos aqui que ele tenha mais ou menos, sei lá, seja um Rama 75% puro, divididos entre os genes Rama e os genes de sua mãe. E por fim o Baki, também um híbrido, mas que herdou menos partes da genética Rama. Isso poderia ser uma possível explicação do porquê dele ser baixinho e não ter uma genética em questão de tamanho, que é bem característica dos Ramas, se você parar para pensar. Tipo, o Jack já era bem alto antes dele fazer a cirurgia. O Wilshiro aparenta ser bem alto, e o Wilshiro com certeza é alto. 1,90 m, pô, é alto. Tá. Você falou, mas não explicou como isso se conecta com o Piccolo. Simples, cara.
Se na teoria que eu li, tipo, os humanos modernos e os neandertais descendiam do Homo erectus, os humanos modernos do universo de Bach e os Ramas descendem da raça do Pickle. Ou seja, enquanto uma linhagem herdou a força e as características do Pickle, como super força, agilidade, resistência, a outra já herdou outras características, certo? E no caso, para isso ter sido possível, nenhuma das duas raças poderia ser extinta, assim como foi no caso do homem de Neandertal, que foi extinto, infelizmente. Então ficaria mais ou menos assim: a raça do Pickle originou duas outras linhagens de sangue. Essas outras duas linhagens de sangue são o humano moderno e os Ramas. E os Ramas se misturaram com os humanos modernos. E tanto o humano moderno gravou os seus genes na linhagem dos Ramas, como os Ramas gravaram seus genes nos humanos modernos, assim nascendo os híbridos de Bach. Assim também como nós, o Homo sapiens, somos meio que híbridos, porque já mostram estudos que indicam que dentro da gente temos genes também encontrados nos homens de Neandertais. E em Bach é a mesma coisa, só que, mais uma vez, ressaltando, a única diferença é que as raças que descenderam da raça do Pickle, nenhuma delas foi extinta. Elas continuaram a existir até hoje, porém elas tomaram um rumo de evoluções diferentes. Futuramente eu vou, listar todas as características genéticas do Pickle, por exemplo, a força e a resistência são duas capacidades genéticas do Pickle, né? E eu vou botar tudo na balança tintim por tintim entre características do Pickle que foram mais para os Ramas e características que foram mais para os humanos modernos. Eu acho que eu realmente deveras viajei muito nessa ideia, cara, mas é isso. Essa teoria já abre tantas outras perguntas e várias outras teorias. Pensadores, o que vocês acham da minha teoria? Faz sentido para você ou não tem nada a ver? Se você chegou até aqui, saiba que sua presença engrandece nosso recinto. O canal é bem jovem e ele vai precisar de nutrientes para crescer. Você pode contribuir para a dieta do canal deixando seu like, inscrevendo-se e ativando o sininho e comentando, claro, o que você achou deste vídeo. Pois bem, esse foi o vídeo e até o próximo torneio na arena subterrânea do Pensamento Otaku.